Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ver hoje a questão 575 sobre o sacramento do... se chama confirmação ou crisma. Um dos dois. Em português o normal é chamar crisma, mas confirmação também. Então, 575. O que é confirmação? O que é o sacramento da confirmação ou crisma? A confirmação ou crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime na nossa alma o caráter de soldados de Cristo e nos faz perfeitos cristãos. Tem 3 sacramentos que nós recebemos que imprimem o chamado caráter, que é uma marca na alma que não pode ser apagada nem pela apostasia, nem na condenação ao inferno, nada tira. É o batismo, que dá o caráter de filho de Deus, é o crisma, que dá o caráter de soldado de Cristo, e o sacerdócio, que dá ao homem ordenado o poder de ser ministro de Deus. São esses 3 sacramentos. Então, o crisma é o segundo que nos dá, que imprime na nossa alma esse caráter. Faz o quê? Ele faz com que aquela pessoa que receber esse sacramento tenha diante de Deus a maioridade, a maturidade espiritual, mesmo se for uma criança. Quando é crismado, é transformado em soldado de Cristo. E ele faz com que o batismo começou, a crisma aperfeiçoa. Por quê? Porque pelo batismo nós nascemos para Deus. E pelo crisma nós chegamos à idade madura. Assim como na vida nós nascemos pelo parto que nossa mãe nos deu, nos pariu, nos deu à luz, e vamos nos aperfeiçoar com o quê? Com a vida, a maioridade, que nós já podemos ter a nossa vida autônoma, deveríamos. Então isso é o que? O homem perfeito, o homem que pode cuidar de si mesmo. Então na vida espiritual, o batismo é o nascimento, e dá esta perfeição e maturidade o sacramento do crisma, que nos faz soldados. Por isso a ideia de soldados, porque um soldado é um homem que pode lutar com suas próprias mãos. Ele pode usar e deve as armas que estão nas suas mãos. Então já não é uma criança mais. Então o crisma dá este poder. Nos faz perfeitos cristãos, soldados de Cristo, perfeitos cristãos. De que maneira o sacramento da confirmação nos faz perfeitos cristãos? A confirmação faz-nos perfeitos cristãos, confirmando-nos na fé, aperfeiçoando em nós as outras virtudes e os dons recebidos no santo batismo, e é por isso que se chama confirmação. Então vê aqui, nos faz perfeitos cristãos, então confirmando-nos na fé, aperfeiçoando em nós as outras virtudes e os dons recebidos no santo batismo. Então tudo que recebemos no batismo, o crisma dá uma maturidade. Por isso é chamado de confirmação, né? No modernismo dizem que é porque nós fomos batizados crianças, aí quando nós crescemos nós vamos lá, por nós mesmos, confirmar o que fizeram no batismo. Não, isso não é verdade. Nós não vamos confirmar o que nossos pais fizeram no batismo. O batismo é um sacramento, o crisma é outro. Mas é verdade que o batismo começou algo que nos deu uma vida, que o crisma vai levar à perfeição esta vida, que é da maturidade. Os senhores entendem? Não é porque éramos crianças, porque esse crisma é adultos. Quem foi batizado adulto também vai ser crismado, não é? Se fui batizado adulto por meus próprios pés, fui até o sacerdote, então eu não vou receber o crisma. Não, não é assim, porque uma coisa é a obra da graça que o batismo começou e que o sacramento do crisma vai dar a perfeição, com esta ideia de maturidade, de madurez, no sentido espiritual. E essa madureza é o que? Confirmar na fé, aperfeiçoar as outras virtudes e os dons recebidos no batismo, e depois a própria alma da pessoa. Ela vai ficar madura, vai ter um juízo diferente, porque haverá, pela vinda do Espírito Santo no crisma, graças distintas daqueles que não têm esse sacramento. Quais são os dons do Espírito Santo que se recebem na confirmação? Aí vamos aqui. São 7. E nenhum a mais, nem a menos. Os dons do Espírito Santo, questão 577. Os dons do Espírito Santo que se recebem na confirmação ou crisma são 7. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência,
piedade e temor de Deus. Nós vamos depois ver mais avante os dons do Espírito Santo, por isso não vamos nos deter aqui não, sobre esta parte. Então o Espírito Santo ele faz uma visita diferente. Nós vemos nos Atos dos Apóstolos, o sacramento do Crisma está nos Atos dos Apóstolos, quando aconteceu que havia uns que eram batizados, mas não haviam recebido o Espírito Santo. Está nos primeiros capítulos. Alguém lembra capítulo de memória? Pois é. Está entre talvez o... mais para frente, não? Que é São Paulo que aparece. São Paulo já tinha caído do cavalo, se convertido, São Pedro tinha recebido, aí ele está pregando, acho que é lá para o 9, 10, 11, 12, 13. Bom, nos Atos dos Apóstolos. E que havia uns batizados lá que não tinham recebido o Espírito Santo. Aí eles perguntam, São Paulo pergunta, com que batismo fosse batizado? Com o de João. E aí São Paulo batiza eles com o batismo que nós fomos batizados e impõe as mãos sobre a cabeça daqueles e a partir de então eles receberam o Espírito Santo. Se eles verem que o Espírito Santo não veio só com batismo, mas veio com a imposição de mãos. Então sempre foi visto nessa imposição de mãos o sacramento do Crisma, que foi dado por um apóstolo. Então todo sacramento foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Logo os apóstolos também praticaram. Não tem nenhum sacramento que não foi feito praticado pelos apóstolos, porque não existe um sacramento posterior a nosso Senhor. Mas dá o Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo que nos dá é do Espírito Santo dos dons. Não é a questão dos carismas. Aí vamos entrar no batismo do Espírito, na renovação carismática, para receber os carismas. Não, porque o carisma não vem por isso. Isso é interessante. Os carismas que o Espírito Santo dá, ele dá para quem ele quiser, quando ele bem entender. Não está vinculado no sacramento e nenhuma prática, hein? Os senhores podem fazer uma novena para ter o dom de revelação e nunca vão receber, porque nem está a força de preces, de superrogação. O carisma é o bem entender de Deus que dá para quem ele quiser, quando ele quiser, entre santos e pecadores. Porque como o carisma não santifica, que importa o carisma, por exemplo, quem faz profecia se torna mais santo por isso? Não. Ele vai predispor outra santificação. Então a profecia beneficia a quem está ouvindo. São Paulo vai explicar muito bem isso nas epístolas. Então, por isso não está vinculado no sacramento, porque o sacramento só dá aquilo que é necessário para a santificação. Para ser santo eu preciso ter um carisma? De modo algum, senão todos nós seríamos carismáticos. E não acontecem, houveram santos que não tiveram nenhum carisma. Estão lá da direita de São José no paraíso. Agora existiram pecadores que tiveram carismas. É só ver o Balaão, hein? Profetizando sobre Jerusalém, e era um pagão, idólatra, foi contratado para amaldiçoar Israel e foi profetizando. A vinda de Nosso Senhor ainda, cada profecia que ele mandava era uma profecia messiânica. E este homem não é santo, hein? Era um idólatra. Então Deus, Nosso Senhor, dá as profecias, carismas, dons, carismas para quem ele quiser. Os dons supõem a vida da graça. Os carismas não, porque são diferentes. Aqui está o grande erro da renovação carismática, porque eles consiste a santificação nos carismas. Então quem não falar em língua, apesar de ser línguas erradas, né, que eles falam, são línguas distorcidas, mas quem não fala em língua, supostamente, então não tem Espírito Santo. Você vai passar pela vereda lá, quem não passou, hein? Pecados da juventude. E vão te fazer receber um Espírito. Enquanto você não falar em língua, você não tem um carisma e não está o Espírito Santo. Não é assim que funciona, nunca foi assim. São Paulo mesmo vai dizer que prefere falar 5 palavras que entende do que 1000 em línguas. Isso é incrível. E ele tinha um carisma, hein? Por quê? Porque ele não serve para ser santo. Serve para dispor os outros à santificação. Agora os dons, esses 7 dons, é o seguinte. Quando a alma está movida pelas virtudes, que tanto insistimos, vai acontecer o quê? Que Deus vai colocar, imaginem um barco. Nós podemos nadar a remo, ir a remo, sim, nadar a remo, são as virtudes. E nós podemos nadar com 7 velas alçadas e Deus soprando, vento a favor. Aí são os dons do Espírito Santo. Então eu tenho como chegar ao paraíso remando. Vamos chegar com músculos fortes, robustos e ofegantes.
Mas tem como chegar, pegar o barquinho da nossa alma, colocar 7 velas e o Deus sopra a favor e vamos chegar, vento em polpa, tudo muito bem, triunfantes, limpinhos e cheirosos entrando no paraíso. É movido pelos 7 dons. Agora, ninguém tem os 7 dons se não pratica as virtudes, assim que não é uma vida ociosa, só pôr as velas e ficar dentro do barco esperando Deus soprar. Não, a prática das virtudes vai fazer com que depois venham sobre nós os 7 dons e eles imperem sobre as nossas almas. E quem nos dá esses 7 dons? O Divino Espírito Santo no Crisma. Todos têm. O problema é usá-los. Entre ter e usar existe uma diferença. Então, todos os crismados têm os 7 dons do Espírito Santo, sim senhor, devia usá-los, devíamos. Então, como todo sacramento tem matéria, fórmula, ministro, intenção, vamos ver agora essa parte. Qual é a matéria desse sacramento? A matéria desse sacramento, que além da imposição do bispo, que é matéria, vimos que São Paulo crismou e impôs nas mãos, então faz parte da matéria. O bispo impor as mãos, das mãos do bispo, na cabeça, né, do crismando, é a unção feita na fronte, ou seja, na testa da pessoa batizada. Tem que ser batizado para receber o crisma, porque o batismo faz o homem apto para receber os demais sacramentos. Quem não é batizado não pode ser crismado validamente. Então, é a imposição das mãos do bispo na cabeça do crismando e a unção feita na fronte da pessoa batizada com o santo crisma. Por isso esse sacramento se chama também crisma, que significa unção. Crisma vem do grego, mas é um nome dado a este óleo. Depois eu mostro para os senhores. É um óleo que o bispo, só o bispo pode fazer este óleo, hein? Aí se nós não temos bispo, o que a gente faz? Procura, bate na porta de um bispo válido de verdade e fala assim: ô bispo, o senhor tem um frasquinho de Santo Crisma para me dar? Porque eu não tenho. É assim, eu não posso, validamente, eu como sacerdote não posso abençoar a matéria do Santo Crisma, e nem do óleo da extrema-unção, e nem dos catecúmenos. É só um bispo que pode fazer isso na Quinta-feira Santa. Por quê? Porque Cristo, depois da sua ressurreição, ele passou 40 dias com os apóstolos e ensinou. Creio que o Papa São Fabiano vai contar que Nosso Senhor, no tempo da sua ascensão, São Fabiano, enciclopédia católica, relata que Nosso Senhor ensinou que o crisma é feito com bálsamo. O bálsamo é um perfume feito lá na Terra Santa, que tem uma quantidade de raízes e coisas e folhas e a arte da perfumaria asiática. Então, do Oriente Médio. Então, o Nosso Senhor ensinou a misturar aquele perfume com azeite, que tem que ser azeite de oliva, não serve o azeite Maria, hein? Do mercado aqui, que os bispos mais devotos compram azeite Maria 15%. E levo na Quinta-feira Santa, quando não está com Dona Lisa, ou outros óleos que não são de... Tem que ser azeite feito das oliveiras espremidas de verdade, sem colocar outro aditivo ali. Tem que ser um azeite puro. Aí a mistura desse perfume com o azeite, ambos foram exorcizados e misturados pelo bispo, insuflado, o bispo sopra sobre eles, aí se transforma no óleo que santifica. Este óleo só pode tocar coisas santas. Por isso, depois de ser batizado, o padre unge os senhores aqui, ó, como chama isso daqui? Não é a coroa da cabeça aqui. A nuca é mais abaixo. Na parte aqui superficial do crânio. Por quê? Porque os senhores já são templo do Espírito Santo pelo batismo. Aí o bispo vai ungir na testa. O padre não pode ungir com o Santo Crisma ninguém na testa. Isso é próprio do bispo. Mas então, é o óleo que dá a santificação em plenitude. Os reis eram ungidos com o óleo dos catecúmenos, que é o óleo que mostra a graça santificante. Agora os altares são consagrados com Santo Crisma.
que o bispo passa na pedra inteira. Então você vê, cada óleo tem a sua, os três, né? O enfermos, de extrema-unção, catecúmenos é para antes do batismo, e o crisma, que é depois do batismo, ungir a cabeça, e depois, nesse sacramento, ungir a testa e pelo bispo, não? Então nós vamos ver aqui a matéria de novo. É um óleo de oliveira misturado com bálsamo. E o bálsamo não é o perfume Axe que acha no supermercado que dentro do... Não é isso, hein? E nem Johnson's. Hoje em dia, esses bálsamos que a gente sente o cheiro nas nossas dioceses modernistas, nossas não, porque nós não pertencemos a elas, graças a Deus, mas moramos dentro de uma, sim senhores. Só Deus sabe o que tem ali dentro, hein? Leite de rosas, o famoso alfazema das nossas avós, um bispo que tem saudade da avó joga alfazema ali dentro para lembrar dela. Coisas desse tipo, hein? Porque os senhores acham que eles vão gastar as suas tão limitadas entradas econômicas para buscar um perfume vindo lá do Oriente Médio para fazer um sacramento que tudo hoje serve e Deus aceita tudo? Pois é. E depois a reforma conciliar litúrgica feita pelo Vaticano II permite qualquer azeite de origem vegetal, óleo de vegetal, pode ser soja, óleo de coco, ou de qualquer mais caro. Aqui então pode ser óleo de soja, qualquer óleo. E o perfume pode ser esses sintéticos, esses feitos artificialmente. E aí nós temos aí uma matéria inválida. Só vamos olhar a matéria, hein? Sem complicado tudo isso. Então tem que ser óleo de oliveira misturado com bálsamo, consagrado pelo bispo na quinta-feira santa. Perdão, estamos na matéria. A matéria é a imposição das mãos do bispo, feita e a unção feita na fronte da pessoa batizada com santo crisma. Por isso esse sacramento se chama também crisma, que significa unção. Aí, o que é o santo crisma? Aí o santo crisma é o óleo de oliveira misturado com bálsamo, consagrado pelo bispo na quinta-feira santa. Olha, isso daqui é assim, hein? Não temos nada que interpretar, nada que colocar. É assim na Idade Média, foi assim na Idade Média, foi assim antes do Vaticano II e vai ser assim até a consumação dos séculos. Tem que ser um óleo de oliveira misturado com bálsamo, que é um perfume feito lá naturalmente, e consagrado por um bispo de verdade numa quinta-feira santa. São elementos para que este santo óleo seja feito conforme a tradição da igreja. Isso daqui vem de nosso Senhor Jesus Cristo, pela santa tradição. Não está na Sagrada Escritura. E nem por isso deixa de ser verdade de calibre inferior, não. É a mesma autoridade. Tradição escrita e oral. O que significa o óleo e o bálsamo nesse sacramento? Então vamos lembrar que a matéria do sacramento significa alguma coisa que vai produzir. Então a água não significa lavar, então o batismo lava a alma do pecado. Então aqui o que tem a ver o óleo, o azeite e o bálsamo? O que ele está significando? Temos que saber o que ele significa para entender o que ele produz. Então nesse sacramento o óleo que se derrama e fortalece significa a abundância da graça que se difunde na alma do cristão para o confirmar na fé. E o bálsamo, que é aromático e preserva da corrupção, significa que o cristão fortificado por esta graça é capaz de difundir o bom aroma das virtudes cristãs e preservar-se da corrupção dos vícios. Então, como isto que está significando é o que vai produzir na alma, sim senhores. Então o crisma vai fazer com que a alma esteja na abundância da graça, representado por este azeite santificado, e o perfume, o bálsamo, era colocado nos corpos dos defuntos. Nós vemos as mulheres lá, quando o Nosso Senhor morreu, levarem frascos de mirra e aloés, que aí tinha bálsamo, um monte de coisa, que era para preservar os corpos da corrupção. E aí tem a palavra embalsamar. Era o que fizeram com as múmias, por exemplo. Esse procedimento, entre várias coisas, estava uma substância aromática que era derramada e preservava da corrupção. Então, o Nosso Senhor escolheu essa substância
para nos preservar da corrupção moral, ou seja, do pecado, dos vícios. E qual é a fórmula desse sacramento? Aí em todos os nossos catecismos, como eles foram publicados por modernistas, está duas fórmulas. O meu também foi isso. Estão duas fórmulas, porque como todo modernista conservador tende para conciliar Belial e Deus, é uma conciliação entre o não servia e Deus Nosso Senhor, então colocar as duas fórmulas. Eu não vou citar a nova, mas sim qual é a fórmula do sacramento da confirmação? O sacramento da confirmação só tem uma fórmula. O sacramento só tem uma fórmula, tem duas. Então é o seguinte: eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então na prática é o seguinte: o senhor bispo, que pode estar sentado ou pode estar em pé, ele tem na frente dele um homem ou uma mulher. Se for um homem, de trás deste homem tem um padrinho, que tem que pôr a mão no ombro do afilhado. E é uma tradição que não é necessário para validade colocar o pé no pé. O pé direito, o seu afilhado vai estar de joelhos, então você pega o seu pé direito e coloca perto dele ali também. Mas para a validade do padrinho, para ser um padrinho válido, tem que tocar o ombro do afilhado, ou, se for uma mulher, vai ter uma madrinha que tem que tocar a sua afilhada no ombro. Se segura assim. Assim estando o menino ou a menina de joelhos, o padrinho ou a madrinha, se for homem, padrinho, mulher, madrinha, atrás com a mão no ombro do afilhado ou afilhada, o bispo vai pegar o seu polegar direito, vai umedecer no santo óleo e aí ele vai colocar a sua mão na cabeça do crismando assim, e depois ele vai fazer um sinal da cruz na testa com o óleo do seu polegar direito, dizendo: eu te assinalo. Ele vai, então, antes disso, ele vai dizer o nome de batismo. Quando temos a infelicidade de ter um nome não cristão e que o padre não pôs o nome de um santo no batismo, sem alterar os registros, é o momento de no crisma alterar o nome. Não altera os registros, hein? Se altera somente diante de Deus para a gente ter um patrono. Então aí se coloca, não sei, quem é devoto diz Expedito, Santo Expedito, Expedito João, eu te confirmo, aí o bispo vai dizer: eu te assinalo com o sinal da cruz, aí te confirmo com o crisma da salvação. Aí depois de fazer 3 sinais da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz, o crismado diz amém, recebe um tapa nas suas caras para virar homem, pax tecum. É um sacramento de homem, de virilidade. Aí se o bispo quiser dispor a um soldado combatente, ele et cum spiritu tuo, e sai dali. Outro padre vai tirar o excesso do santo crisma e viramos um soldado. Este é o sacramento que nos faz soldados de Cristo. E é assim que deve ser para a sua validade. Todos esses elementos. O primeiro é um bispo de verdade, que isso é mais difícil do que achar um mamute fluorescente com manchas marrons e dentro das manchas marrons, pintas laranjas. Quem é o ministro do crisma ou confirmação? O ministro, aí o catecismo vai dizer, o ministro ordinário do sacramento do crisma é o bispo. O bispo. Por que vai dizer ordinário? Porque tem um ministro extraordinário do sacramento do crisma, que é quem? É um sacerdote que recebeu o indulto da Santa Sede. Não existe outra. Então o padre, vosso servidor, que não tem um bispo assistindo, eu posso me dar 5 minutos de loucura e crismar os senhores validamente? Eu não posso. Vocês vão ficar cheirosos, porque o santo crisma é cheiroso. Vão ficar bem perfumadinho, tudo muito limpinho, mas só que nada mais que isso. Vou desperdiçar o santo óleo e vou fazer um sacramento inválido.
Não é válido. A crise da igreja não altera a sua teologia, hein? Não é porque os senhores não têm padre que um dia os senhores vão pegar um pão de trigo, vão dizer as palavras da consagração e vai se consagrar. Não, não vai acontecer isso. Porque o ministro que consagra é um sacerdote ordenado validamente. Então não é porque eu não tenho um bispo que agora tudo vai ficar válido, não. Cada um tem o seu poder e temos que reconhecer que todo poder tem a sua limitação, e inclusive de sacerdote. Lhes falo isso para os senhores ficarem tranquilos. Para salvar as almas, nós precisamos de um bispo. Olha, o bispo dá a plenitude das coisas. Agora, como sacerdote, nós temos tudo para dar para os senhores entrar no paraíso. Agora, com o crisma, que hoje tem a sua importância, hein? Aí temos que rezar ao bom Jesus em sua providência e ele providenciará os meios. É um sacramento importante, mas não é porque não temos bispos que vamos inventar isso, porque é inválido. Você pode falar que lhe apareceu um anjo, que a crise da igreja, que Deus é compreensivo e que a crise é cruel. Tudo isso é verdade, mas a teologia segue em vigor até a consumação dos séculos. Padre não tem ordinariamente o poder de crismar validamente ninguém. Tem que receber a delegação de um bispo. Perdão, da Santa Sé. Tinham padres que tinham isso por escrito, e em alguns casos o ordinário, um bispo do lugar, dava para um sacerdote a faculdade de crismar em certas circunstâncias, mas recebia de um bispo esse poder. Não era por sua conta própria, com seu sumo zelo pelas almas, querendo dar tudo, inclusive que não pode dar, inventava uma mazela dessa. Não, não pode, validamente não dá.